boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar como funciona o bypass intestinal, uma técnica que permite emagrecer comendo de tudo. E o depoimento de um paciente que perdeu 108 quilos após essa cirurgia. Vai saber também quais são os riscos da obesidade infantil e vai conferir as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Você já ouviu falar numa cirurgia que permite emagrecer sem restrições alimentares? Ela já existe. Conheça agora o bypass intestinal, na entrevista com o Dr. Lazarotto, o médico que criou essa técnica. O bypass intestinal, na verdade, é uma passagem. É uma cirurgia que consiste em enganar o alimento no intestino delgado e com isso a pessoa perde peso. Então a gente faz uma brincadeirinha com a comida, fazendo que ela pegue um caminho que faça com que perca peso. Há muitos anos eu tive esta ideia de desenvolver essa técnica porque eu auxiliava as cirurgias de obesidade antigas e eu não concordava com as mutilações em qualquer cirurgia. Então eu pensei, eu vou procurar modificar o que já existe de uma maneira mais simples e a pessoa pode comer à vontade e perder peso apenas tomando água. A anestesia usada para a cirurgia bypass intestinal tipo Lazarotto pode ser tanto peridural e raquidiana, em que o paciente opera acordado, como se fosse uma cesariana, ou também, e pode também tanto operar acordada, como a pessoa pode operar dormindo, com anestesia peridural e raquidiana. Mas as pessoas que preferem uma anestesia geral, também é feita anestesia geral. As pessoas que têm indicação para realizar cirurgias para obesidade devem seguir rigorosamente as normas do Conselho Federal de Medicina. São pessoas obesas mórbidas ou pessoas obesas, mas que têm algumas outras doenças, como diabetes, colesterol, triglicerídeos, apneia do sono, roncos intensos, dores articulares. São indicações que intensificam a indicação para a cirurgia de obesidade. O bypass intestinal é uma cirurgia mais fisiológica porque não isola nada do intestino. Esta cirurgia, ela apenas faz um atalho inteligente no intestino delgado, fazendo que o alimento tenha dois caminhos. Para que as pessoas possam entender, observe bem esse desenho. Aqui é o estômago normal. Veja, o alimento entra no estômago, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, e aqui o intestino grosso, onde a pessoa não engorda mais, apenas elimina o excesso de alimentos não absorvidos. O que nós fazemos? Observe outro desenho, muito parecido com aquele, fazemos apenas um atalho, como chamado de bypass, criando dois caminhos. Veja bem, o alimento sai do estômago, desce para o intestino delgado, neste ponto aqui, divide em dois caminhos. Um que segue o mesmo caminho que era antes, para não faltar nenhum tipo de vitamina, e outro segue um caminho mais reto, fazendo com que o alimento chegue mais rápido no final do intestino delgado e com isso perca peso. Os pacientes que me procuram, as queixas maiores são cansaço, dores nas pernas, dificuldade para dormir, roncos, não consegue efetuar as atividades normais como os outros, subir uma escada, entrar dentro de um ônibus, dentro de um avião, é tudo muito difícil. As roupas, só roupas de tamanho muito grande. E uma das queixas que eles falam muito, doutor, eu gostaria muito de ser igual às outras pessoas. Quem não quer ser comum? Ninguém gosta de ser muito alto, ou muito baixinho, ou muito gordo, ou muito magro. A gente gosta de ser no meio, e com isso não fica como ponto de referência. Observe bem como os artistas famosos, como eles sofrem
Porque saem ao ambiente público, são assediados de todos os lados, que são pessoas diferentes. Ninguém gosta de ser muito diferente, quer ser comum como todas as outras pessoas. O preparo para a cirurgia do bypass ou qualquer outra cirurgia tem que ser muito rigoroso. Nós pedimos mais de 50 exames para que um candidato à cirurgia possa chegar até o anestesista, que vai fazer mais uma avaliação para depois autorizar ou desautorizar a cirurgia. Após a cirurgia, o paciente normalmente sai do centro cirúrgico e vai para um quarto. Lá, muito bem monitorizado, esse paciente já no dia seguinte levanta, anda, para prevenir as tromboses, as embolias, que são os grandes riscos de todas as cirurgias. No segundo dia, já está tomando caldinho. No terceiro dia, sopa com bastante carne e bastante verdura. E no 15º dia, vai para uma churrascaria, comer seu belo churrasco, sua carne assada, grelhada, cozida, e verduras e legumes acima da terra. E com 45 dias, pode comer de tudo, desde que tome água junto com a comida. O grande segredo dessa cirurgia é tomar água junto com os alimentos. Veja bem, a melhor comparação que eu acho para uma pessoa, comparando com a cirurgia que nós efetuamos, imagine uma casa. Uma casa, ela tem o telhado e lá tem uma calçada, onde quando chove, a água cai naquela calçada, segue, e no final da calçada tem um ralo, onde entra a água quando não é em grande quantidade. Muito bem, temos a canaleta da calçada e o ralo. Mas se vier uma chuva muito grande, essa chuva vem com velocidade nesta calçada e vai para um ladrão, para a rua, que é quando a pessoa perde peso. Um pouco entra dentro do ralo, uma grande quantidade vai pela rua e com isso a pessoa perde peso, como se fosse um grande ladrão. A alimentação inadequada e a falta de atividade física são os grandes culpados pelos quilos a mais de muitas crianças. Saiba quais são os riscos da obesidade infantil na entrevista com a pediatra Gabriela Kramer. A criança diagnosticada com obesidade não tem uma certa idade, não. Normalmente a criança que está sendo amamentada só no leite materno, mesmo que tenha aquele aspecto mais gordinha, a gente não considera obesidade. Mas depois que já introduziu outros alimentos, existem parâmetros de peso e de estatura. Nunca o peso isoladamente, sempre comparação do peso com a estatura, é feito um cálculo que chama índice de massa corporal e existem tabelas para considerar o índice de massa corporal normal, para menino, para menina e dependendo da idade. Existem outras formas, outros métodos, que é a avaliação da circunferência abdominal, que é medido com a fita métrica, e também existem tabelas de valores normais para criança, dependendo da idade, para menino e para menina. Tem o gráfico e dentro do gráfico tem as linhas de normalidade. Então, é parecido com aquele gráfico de crescimento que o pediatra usa no consultório, onde tem a média, o que está acima da média, o que está abaixo da média. Para índice de massa corporal existe um gráfico assim também. As causas da obesidade infantil são diversas. Então, a obesidade é sempre multifatorial. Então, tem o fator genético, porque a gente sabe que não é só a questão alimentar, porque tem pessoas que comem muitas calorias, muitas quantidades de alimento, comem às vezes calorias vazias, que a gente chama, de muita gordura, e não engordam tanto, enquanto outras comem menos e engordam bastante. Então a gente sabe que tem também uma determinação genética, mas basicamente é o desequilíbrio entre o que a pessoa come e o que a pessoa gasta. Tem alguns fatores hormonais que também interferem na formação da obesidade, a deficiência de alguns hormônios, o excesso de alguns outros hormônios
pode provocar uma certa tendência a queimar menos calorias. O ritmo do ganho de peso é um ótimo sinal de alerta para mãe para mãe chamar atenção e procurar o pediatra, porque o normal depois dos 3 anos de idade, a criança crescer mais do que ganhar peso. Então, normalmente a criança deixa de ser aquele bebezinho mais fofinho, um rostinho mais redondo, para se tornar uma criança mais longilínea, de rosto mais fino, de corpo mais fino. E às vezes as mães se confundem nisso, porque existe uma coisa cultural ainda muito forte de que a criança é bonita, redondinha. Então isso para as mães é difícil mesmo. É muito comum as mães não perceberem que a criança está já caminhando para o sobrepeso, para a obesidade. O pediatra está sempre colocando ali nos gráficos, ele tem mais ferramentas, ele tem mais parâmetros. Os riscos de uma criança estar obesa são inúmeros. Pode acontecer começar desde a infância a formação de placas de aterosclerose nas artérias e mais tarde, lá na vida adulta, problemas cardíacos, problemas de hipertensão, problemas de doenças cardiovasculares, porque isso começou na infância. Existem também problemas ortopédicos que essa criança pode desenvolver, porque o esqueleto está sustentando o peso além do que deveria, então pode aparecer desvio de coluna, de joelho, de quadril, de pé, refluxo gastroesofágico, apneia do sono, doenças do fígado. Na verdade, acaba comprometendo vários órgãos. O principal, eu diria que o principal fator para a gente evitar uma obesidade na criança é a gente começar antes de aparecer a obesidade, é a prevenção. E aí existem para isso algumas dicas que a gente costuma orientar as famílias na criação de seus filhos. Então a primeira delas é limitar o número de horas na frente da TV, computador e atividades sedentárias, videogame. Limitar não proibir, porque até não cabe hoje em dia proibir esse tipo de atividade, mas limitar estimulando a parceria de outras atividades. Pode ser dança, pode ser uma caminhada com a família toda, envolvendo todo mundo, isso é bem interessante. Outra coisa é limitar o acesso às guloseimas. Também não é o caso de proibir, mas deixar para aquelas situações especiais mesmo. Então, o dia que foi no aniversário, na casa do amigo, e não aquela coisa de todo dia, depois do almoço, ganha uma sobremesa doce. Estimular sempre a atividade física, mastigação devagar, e colocando sempre os alimentos importantes no prato. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidademdestaque.com.br. Continue acompanhando agora a entrevista do Dr. Lazarotto e saiba por que o paciente melhora das doenças associadas à obesidade após o bypass intestinal. Após a cirurgia, como é que é o processo de emagrecimento? O paciente escolhe até quantos quilos ele quer perder? Como é que funciona, doutor? Isso que você falou de escolha é um falso conceito que todo mundo vem falar. Até uns anos atrás, uma pessoa disse assim: doutor, eu escolhi de emagrecer 30 quilos, eu emagreci só 25. Isso não existe. A pessoa vai emagrecer mais ou menos conforme a maior quantidade de água que ela toma. Por exemplo, essa cirurgia, se vocês observarem, vamos olhar este desenho, aqui temos o aparelho digestivo normal. Aqui, observe bem, aqui está o estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, e aqui embaixo o grosso, onde vai evacuar. O estômago não engorda, o intestino grosso não engorda. Quem engorda é o intestino delgado. O que nós fazemos? Observe nesse outro desenho. Fazemos apenas um pequeno atalho. O estômago está íntegro, observe bem, lá 100% normal. O início do intestino, que é onde absorve a maior parte dos nutrientes,
está íntegro. E aqui nós fazemos 2 caminhos. Um que vai pelo mesmo caminho que era antes, veja que é um caminho mais longo, onde passa menos alimento, e o caminho mais curto passa uma quantidade maior de alimento. Então, 2 trajetos. Quer emagrecer, toma muito água. A água vai empurrar rapidamente, como se fosse um ladrão, e o alimento vai por este ladrão aqui afora. Não quero mais emagrecer. Estou linda, maravilhosa, toma água normal. Aí o alimento vem com menos intensidade, maior parte vai pelo caminho normal, uma menor parte vai pelo ladrão, que seria esse bypass, né? Ah, mas eu estou grávida. Eu necessito engordar meu nenê. Aí tem de tomar muito pouca água ou quase nada, para que todo o alimento siga o caminho normal, aquele caminho mais longo, e com isso absorva todos os nutrientes. Ah, ganhei meu nenê, engordei 8 quilos, 10 quilos. Quero perder peso. Volta a tomar água, aumenta a velocidade e começa a perder peso. Então, doutor, eu entendi que tomar bastante água junto com os alimentos faz parte da técnica, né? Que outros benefícios a água traz para o organismo do paciente também? Veja bem, por que o planeta Terra é constituído a maior parte de água? Porque o nosso corpo, a mulher, de 70% a 75%, a criança até 85% é água. E nós, adultos, 60% a 70% somos água. Água é vida. Então, a água ajuda o intestino. Quem tem o intestino preso, toma bastante água junto com a comida, ajuda a ir mais rápido o alimento e, com isso, elimina maior quantidade de fezes, melhora o funcionamento intestinal, melhora a pele, melhora a vida das pessoas. Os pacientes submetidos ao bypass intestinal, eles melhoram de outras doenças associadas à obesidade, diabetes, hipertensão, enfim. Por que isso acontece, doutor? Este mecanismo do diabetes melhora o diabetes por um outro mecanismo, o mecanismo hormonal. O alimento, ao ser ingerido, tomando água, ele vai mais rapidamente lá para o intestino delgado. Vamos voltar nesse desenho aqui do estômago, onde é feito o atalho, que é o bypass. O alimento chega mais rapidamente aqui no final do intestino delgado, aqui embaixo, quase junto com o intestino grosso. Existem hormônios incretínicos que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. E com isso o diabetes melhora após a cirurgia. Agora, se operar e não tomar água, não funciona. Quais são as principais mudanças que o senhor observa nos pacientes após a cirurgia? Na vida social, trabalho, saúde, enfim, o que muda na vida deles? Na verdade, é uma mudança total na vida das pessoas. Você imagina uma pessoa com 150 quilos. Ela quer ir tomar um ônibus. É difícil de passar, né? Mas emagreceu, vai rapidamente, passa normal. A pessoa passa numa loja, meu Deus, eu quero vestir este vestido. Vai lá, para o seu número não tem. Quer subir uma escada, está ofegante. Quer dar uma corrida, não pode. Quer praticar um esporte, é difícil. Quer subir uma escada, pegar alguma coisa em cima do guarda-roupa, é tudo muito difícil. Então, é uma mudança total, desde o aspecto pessoal, social, familiar, de trabalho, em todos os ambientes. Acesse já o nosso site obesidadeemdestaque.com.br. Lá você encontra as últimas notícias sobre saúde, alimentação e qualidade de vida. E agora está na hora do quadro O Consultor. Helder Melo traz muitas informações sobre saúde para você. Olá Brasil, meu nome é Helder Melo, eu sou consultor e eu estou aqui em nome do programa Obesidade em Destaque para agradecer os inúmeros e-mails que vieram de várias partes do nosso Brasil falando sobre a técnica bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza e perda de peso.
Então você que está pensando em perder peso e tem uma indicação cirúrgica para isto, a melhor técnica do mercado, com mais de 4.500 pacientes operados, é do Dr. Lazzaroto e Souza. Aliás, alguns profissionais da medicina escreveram dizendo se existem outros médicos no Brasil fazendo essa técnica. E eu lhe digo o seguinte, não existe. Se alguém diz que faz a técnica do Dr. Lazzaroto e Souza, isto é uma mentira. Por quê? Porque uma técnica só pode ser ensinada no âmbito de uma faculdade de medicina. E ainda o Dr. Lazzaroto não fez isso. Mas se você quer emagrecer e ter essa qualidade de vida, essa técnica é que eu lhe recomendo. Ligue para a produção do programa, escreva para oconsultor@obesidadeemdestaque.com.br e você receberá informações adicionais também na página do programa Obesidade em Destaque. Eu quero ressaltar agora a chegada das celebrações de final de ano e o que significa no mundo de diferentes culturas estar em volta de uma mesa. Seja você brasileiro, árabe, japonês, judeu, chinês, todas as culturas celebram ao redor de uma mesa. Então não fique excluído da mesa de celebração por fazer uma cirurgia que restringe a sua alimentação. Escolha uma cirurgia que lhe dê o prazer de alimentar-se bem, e essa cirurgia é o Dr. Lazzaroto e Souza com a técnica bypass intestinal. Este eu recomendo, medicina e saúde. Daniel Adler sabe o que é sofrer com a obesidade. Ele chegou a pesar mais de 200 quilos com apenas 22 anos. Acompanhe o depoimento a seguir e saiba como ele mudou essa situação. Na minha vida eu tive um problema de saúde que hoje em dia, cada momento que passa, ficando mais comum para a sociedade brasileira. Na minha época não existia a palavra bullying, não existia a palavra preconceito, era mais pesado ainda. Esse problema que eu tive foi a obesidade. A obesidade você sente hoje em dia, assim, um preconceito contra o gordo é um preconceito que não está na mídia, assim. Você vê a mídia falar muito sobre homofobia, racismo, mas vai sair alguém, até um parlamentar, e falar assim, olha, eu quero uma lei que proíba o preconceito contra o gordo. Não existe. E isso eu passei. Eu posso dizer assim, eu engordei, eu sempre fui uma pessoa grande. Desde quando eu era pequeno, minha mãe já falava isso, que eu nasci com 5,5 kg. Então foi uma criança grande. Mas não era gordo em si a parte de infância. Eu era mais alto que minha turma, mas não destacava muito ser gordo. E fui. E o preconceito que você passa, a zoação que você passa vai te somando, a ansiedade, é professor, é por tudo que você vai passando. De repente, quando eu fui olhar, quando eu cheguei aos 22 anos, um ápice de 206 quilos. Isso não foi fácil, não é fácil para ninguém. A gente sente na pele preconceito, é preconceito em ônibus, que a pessoa não senta do teu lado porque você é gordo. É preconceito que na fase do adolescente você ser gordo, nenhuma menina vai olhar para você, ninguém vai te ver direito. É preconceito de você não ter uniforme na escola que caiba no teu corpo. É preconceito na fase que você tem festa de amigos, um monte de coisa. Você precisa de alguma outra roupa, não tem. A minha cirurgia foi feita há 12 anos atrás, uma técnica que mudou a minha vida. Como eu já sabia dessa técnica, eu falei assim, eu vou pesquisar. Pesquisei bem a técnica bypass intestinal, assim, nossa, que bom. Mas eu já tinha passado pela técnica do estômago para dar uma conversada e ver como era. Já tinha olhado a técnica do balão gástrico, já tinha visto a técnica escapinário com um outro médico que opera aqui. De repente, olhei essa técnica, vi lá que eu podia comer normal, que eu não precisava tomar vitamina para o resto da minha vida e que o método para mim emagrecer não seria remédio, não seria boleta, não seria nada, seria água. O meu emagrecimento seria baseado em cima d'água. Será que tudo isso é verdade? Operei, passei por toda a dieta de 15 dias, que é em cima de sopa, que é feito tudo certinho. Passei mais 30 dias comendo grelhado, comendo o que faz parte dessa dieta. E a partir desse 45º dia, no 46º, eu estava liberado para comer de tudo.
Em um ano e pouquinho, eu já estava com 98 quilos, que é um peso atual. Eu fui de 206 para 98 quilos. Mas saiba que eu já senti isso na pele e estou aqui para trazer esse depoimento, para que vocês saibam que a obesidade tem solução. Muita gente sofre com a obesidade e não sabe qual é o melhor caminho para emagrecer de forma saudável. Confira as dicas do Dr. Lazarotto para quem precisa perder peso. No meu consultório, nós atendemos todos os pacientes e todas as cirurgias são feitas em hospitais preparados para tal cirurgia, com camas especiais, com médicos habituados a tratar pacientes obesos, porque não é qualquer médico que está preparado para atender um paciente obeso. Com a cirurgia do Lazarotto, que nós fazemos, não isola nada do intestino, tudo fica funcionando normalmente. Uma parte só que entra menos comida, para que a pessoa absorva menos e com isso perca peso. Não precisa suplemento vitamínico, porque as vitaminas já estão nos alimentos que ele está comendo. Só que para que perca peso com essa cirurgia, é indispensável tomar água. Essa cirurgia, se não tomar água, ela não vai funcionar corretamente. É indispensável 3 leis. Tomar água junto com a comida. Quanto mais água, mais emagrece. Não quer mais emagrecer, diminui a água. Quer ganhar peso? Simplesmente deixe de tomar água, tome pouquinha água, que acaba ganhando peso. Então, é uma cirurgia que a pessoa domina o seu corpo, ou maior ou menor emagrecimento, com a água. Claro que tem pessoas que são mais difíceis de emagrecer que outras, como tudo na vida. Nem todo o corpo é igual. Nessas pessoas, nós temos de tomar um pouco mais de cuidado e mais orientações alimentares que uma outra pessoa comum. Nós recomendamos para todas as pessoas obesas mórbidas ou as pessoas simplesmente obesas, mas que tenham algum tipo de comorbidade. O que é comorbidade? É a obesidade mais alguma doença. Por exemplo, obesidade mais diabetes, obesidade mais hipertensão, obesidade mais doenças articulares, cansaço, obesidade mais apneia do sono, dificuldade respiratória. Então, tem de ter a obesidade mais alguma doença, outras comorbidades, ou todos os pacientes obesos mórbidos, aqueles bem obesos, é recomendada a cirurgia e nós seguimos as recomendações do Conselho Federal de Medicina. Você que é obeso, está me ouvindo, tem um filho obeso, uma mulher ou um amigo obeso, eu recomendo os seguintes passos. Primeiro, consulte o seu médico de família, aquele que você acredita, que você confia. Se ele não resolveu, ele vai te encaminhar por um nutrólogo ou endocrinologista, que vai dar medicamentos, atividade física, dietas alimentares. Se assim mesmo não resolveu, deve procurar cirurgiões de obesidade. Eu disse cirurgiões, não um só. Consulte vários cirurgiões com várias técnicas diferentes. Várias técnicas do intestino, várias técnicas do estômago. Mesmo assim, não fique só no que o médico falou. Converse com os pacientes, 4, 5, 6, 8, 10 pacientes que operaram com esse médico. Veja como eles estão, para depois você escolher qual médico e qual a cirurgia que você vai fazer. Porque às vezes, escolher o médico errado ou a cirurgia errada é um caminho de fácil ida, mas de, às vezes, dolorosa volta. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o nosso site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Conheça também a nossa página no Facebook e no Twitter. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.